Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula 3 do Começando do Zero na IK Option, nós vamos falar finalmente de suporte e resistências. Vamos entender aí o básico, né, a parte técnica, teórica dele, depois nós vamos lá para o gráfico dentro da corretora para fazer as nossas marcações e entender como nós vamos fazer essas marcações. Tá bom, galera? Então, vamos aqui entender o que é o suporte e a resistência. Bom, o suporte e a resistência é uma das técnicas mais utilizadas na análise técnica, um conceito simples de ser compreendido, porém difícil de ser dominado, tá bom, galera? Eu vou fazer só um parênteses aqui, porque o que acontece? Se nós formos, né, acredito que vocês já tenham visto outros vídeos no YouTube aí, né, de pessoas falando sobre suporte e resistência, e eles marcam só um suporte, uma resistência e vai embora, tá bom? Mas o suporte e a resistência, galera, eles vão estar em vários níveis, tá bom? E um suporte, uma resistência, na verdade, assim, a gente utiliza esse nome, mas ele, dependendo da situação, o suporte pode virar resistência ou uma resistência pode virar um suporte. Sei que ficou um pouco embaraçoso agora, mas vocês já vão entender isso, tá bom, galera? Então, suporte e resistência, eles vão estar em vários níveis, tá bom? E você vai ter que saber identificar esses vários níveis para estar fazendo suas operações aí com sucesso. Continuando aqui então, essa técnica identifica níveis nos quais o preço reagiu no passado, seja revertendo a direção ou diminuindo a intensidade do movimento. A memória do preço nesses níveis pode dar pistas para o comportamento futuro do preço. Foi o que eu falei para vocês, galera. Não é só olhar o preço atual, a gente tem que voltar um pouquinho para trás, lógico, fazer nossas marcações no tempo atual, mas voltar atrás e ver se elas têm um embasamento no passado, tá bom? Onde esse preço reverteu ou retraiu, tá bom? Para que nós, nós possamos validar que esse suporte ou essa resistência é um suporte ou resistência forte ou fraco, tá bom? Onde o preço vai ter ali uma retração. Bom, então vamos entender aqui como que nós vamos identificar um suporte e uma resistência. Então, eu vou, né, simulando aqui que um gráfico está tendo topos e fundos, né, subindo e descendo. E o que acontece? Quando ele forma esses topos e fundos, vai aparecer lá em cima um preço de resistência, tá bom? Sendo que esses preços tocaram no mesmo nível, tá bom? E buscaram uma tendência contrária, tá bom? Então o preço estava em alta, tocou nessa região de resistência, tá bom? Ele teve uma queda. Essa resistência, galera, ela não é uma linha, tá bom? Ela é uma zona de resistência, tá bom? Ela pode ser mais acima dessa linha ou pode ser mais abaixo, tá bom? Então, não atenham-se à linha, tá bom? Não é uma linha, é uma região, uma zona aqui de resistência, tá bom? Então, por isso que é importante nós voltarmos atrás no gráfico, dar uma olhada para ver se essa resistência é uma resistência forte ou uma resistência fraca, né? Se o preço tocou e buscou uma nova tendência contrária, beleza? E, então, no topo do gráfico, nós vamos identificar a resistência, e no fundo do gráfico nós vamos identificar o suporte. Da mesma forma que na resistência, o preço estava numa transição aqui de queda, tocou nessa região aqui, buscou uma tendência de alta novamente, tá bom? Para identificar melhor essa resistência e suporte, o gráfico teria que estar assim, né, galera? Com topos e fundos, né? Na mesma proporção, mas não é o que vai acontecer, tá bom? Nós vamos entender isso no gráfico depois. Então, galera, basicamente o suporte e a resistência. Lembrando que não é uma linha, tá bom, galera? É uma região, uma zona aqui de suporte e aqui é uma zona de resistência. Por isso que é importante nós fazermos as nossas marcações aí e também fazer uma leitura vela a vela para saber qual que vai ser a reação ali, como que nós vamos entrar, se uma vela de retração ou para a próxima vela. Tá bom? Então, como eu falei, ela tem que ter fundos e tem que ter topos, né? Para a gente validar que esse preço tocou ali e reverteu. Tá, e o que pode acontecer nesse caso? O preço pode estar vindo aqui, né? Tendo topos e fundos, e o que acontece? Um rompimento, galera. Ele rompe essa zona de resistência. E como proceder nessa zona de resistência, tá bom? Quando ele vem topos e fundos com a mesma proporção aqui, buscando a mesma proporção, nós podemos fazer também uma espécie de projeção, tá bom, galera? Que basicamente
Deixa eu só pegar um marcador aqui. Opa, isso aqui não. Que é basicamente, quando ela a mesma altura dessa daqui, nós vamos colocar pro lado de cima, tá bom? O que acontece? Ele fez um rompimento, ele vai voltar aqui no pullback, né? A partir desse pullback ele pode voltar a descer ou ele vai continuar para cima, vai lateralizar. Mas o mais importante é a gente ter feito essa projeção aí para procurar aqui, galera, uma nova zona de resistência, tá bom? Lembra a projeção que eu fiz daqui? Ela vai ser replicada mais acima. E o que acontece, galera? Essa resistência, quando ela é rompida, ela vira um suporte, galera. Lembra? O suporte é o que está abaixo do preço, que está suportando para que o preço não tenha mais queda. E a resistência ela vai estar no topo do gráfico, onde o preço atingiu um preço máximo de negociação, o ativo atingiu um preço máximo de negociação e buscou uma reversão de tendência, tá bom? Então, basicamente, quando rompida uma dessas duas, ela vai ser a oposta, tá bom? Ela vai mudar os papéis. Então, se é um suporte rompido, ele vai virar uma resistência. Se é uma resistência rompida, ela vai virar um suporte. Essa questão do pullback nós vamos entender na aula de pullback, onde eu vou falar tanto de pullback em zonas de resistência na horizontal quanto na diagonal, tá bom? Que são pullbacks em LTA e LTB. Basicamente, o que nós temos para entender aqui nesse gráfico é isso, tá bom, galera? Então, nós vamos lá para a corretora e dentro da plataforma vamos entender como nós vamos identificar essas regiões lá no gráfico, tá bom? Galera, tô aqui então dentro da plataforma da Equioption, tá bom? Eu tô aqui em dois ativos, EURUSD e AUDCAD. Eles estão abertos no momento aqui, mas eu vou utilizar eles para estar fazendo a marcação. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, galera, é mais uma configuração que é para mudar esse fundo de tela. Eu não gosto com esse fundo aqui, porque para as minhas marcações ele não fica tão bom de eu enxergar aqui. Pelo menos para mim, mas se você quiser deixar desse jeito não tem problema. Mas para quem quiser mudar, tem essa engrenagemzinha aqui próxima no canto inferior direito aqui, para mim do lado do horário aqui. Você vai dar um clique nele aqui e vai colocar aqui ó, um gráfico com fundo branco e com essa caixinha desmarcada aqui para não aparecer aquele mapa de fundo. A escala UI pode deixar aqui em 80% mesmo, é um padrão, tá bom? É só isso que nós vamos fazer aqui, beleza, galera? Então, eu prefiro olhar o gráfico desse jeito aqui, que fica melhor. Como eu trabalho muito em retração, galera, o que importa para mim aqui é os pavios, tá bom? Então, eu vou deixar desse jeito, mas se você quiser deixar de outra cor também não tem problema, beleza? O que eu vou passar aqui não vai diferenciar. Bom, galera, logo de cara aqui a gente já identifica que o gráfico ele não tem topos e fundos igual eu mostrei na ilustração. Lógico, na ilustração é mais para vocês entenderem o conceito, tá bom? De suporte e resistência. Mas no gráfico ele vai ser sempre assim, galera. Ó, ele tem uma LTB aqui, uma linha de tendência de baixa. Ele vem de uma longa queda no preço do ativo, certo? E perceba que para trás aqui as negociações ficaram bem apertadas, tá bom? Mas uma tendência macro de queda, tá bom? E o que é essa tendência, a micro tendência e a macro tendência? A micro tendência é nesse momento aqui, o que ela está buscando, galera? Ela veio de uma micro tendência de alta, ela está buscando uma reversão provavelmente aqui ó, numa zona de suporte, certo? Mas ela ainda assim, a micro tendência aqui anterior era de alta, agora uma micro tendência de baixa. Mas a macro tendência, que é abrindo mais o zoom aqui, se você olhar, ela tá numa tendência macro de queda do preço do ativo, tá bom? Aqui o euro em relação ao dólar, tá bom? Ele buscou aqui depois, ó, retomar os preços, ele chegou aqui, ó, percebam que aqui é uma zona de suporte muito forte, tá bom, galera? Eu já vou até marcar essa daqui. A primeira análise que nós vamos fazer, galera, é sempre aqui no gráfico de 1 minuto. A gente vai dar uma olhada primeiro, onde que esse preço bateu e reverteu, tá bom? Primeiro nós vamos achar aqui zonas de resistência. Aqui na abinha da lateral esquerda aqui, nós vamos ter as ferramentas gráficas, tá bom, galera? E aqui na ferramenta gráfica nós vamos utilizar aqui a linha horizontal. Eu vou colocar a linha na cor preta, né? Como eu estou no fundo branco, vai ficar melhor para visualizar. Eu vou marcar em cima desses dois topos aqui, ó, galera. Eu vou marcar nesse pavio menor aqui, ó, em relação a esse pavio menor. Vou colocar ele bem em cima do pavio mesmo, tá bom? Não atende-se a linha, tá bom? Como eu falei para vocês, é uma região. E percebam, galera, como que esse preço chegou nessa linha aqui e reverteu. Ó, reverteu aqui, aqui, aqui.
ela foi respeitada algumas vezes aqui como suporte, não um suporte tão forte assim, depois ele voltou a romper, fez um pullbackzinho aqui, ó, de baixa, voltou a descer, lateralizou nessa região. Quando ele fica assim, sem subir, sem descer, ele formou um canal de lateralização aqui, voltou a testar essa região aqui, que funcionou muito bem como resistência. Perceba que o preço aqui teve uma rejeição e voltou a cair. Lembra que eu falei para vocês, galera, não é a linha, é uma região. Por isso que nós vamos sempre fazer uma marcação a mais aí para estar fazendo nossas operações, tá bom? Galera, agora eu quero que vocês percebam aqui no cantinho, ó, onde está a setinha do mouse. Tá vendo que nós temos esses números aqui, ó, 1.15524. Aí se a gente for subindo aqui, ó, nós vamos ter alguns com final, ó, por exemplo, agora com final 0, e daí tem alguns que o final é 00, tá bom, galera? O que isso daí vai mostrar para nós? Se vocês conhecem o Bearman Trader aí, ele fala disso daí, ele chama até de taxas de win, né, galera? As taxas de win é onde o preço tende a bater e retornar, ou onde tem fortes zonas de resistência e suporte. Percebe que aqui, ó, onde eu tô com o scroll do mouse agora, ele tem um final aqui, ó. Deixa eu colocar ele bem em cima aqui, galera, para vocês estarem identificando. Ó, final 00. Se com a região que termina com 0 já é uma região forte, a que termina com 2 zeros é mais uma região forte. E perceba que aqui, ó, ele estava respeitando como ele estava próximo de uma zona de resistência. Mas a gente pode buscar também, ó, com final 0. O próximo da região que a gente marcou aqui, ó, tem uma final 0. Percebe que ela está bem próxima à nossa linha de resistência. Como eu falei para vocês, é uma região de resistência. Então, esse preço, nós olharmos aqui um pouquinho para trás, ele, nessa linha que nós marcamos como resistência, ele respeitou, tá bom, galera? Ele respeitou isso aqui várias vezes. Eu vou colocar essa linha, galera, na cor vermelha aqui, para vocês não confundirem, tá bom? Levando em conta lá a ilustração que eu fiz, vai ficar mais fácil vocês identificar. Eu utilizo a linha preta, tá bom? Depois, com o tempo, a cor não vai importar para vocês. Mas voltando aqui, percebam que ele respeitou essa região aqui como uma resistência. Houve alguns rompimentos aqui, mas o preço voltou a testar, depois subiu, depois voltou a usar ela como uma zona de resistência. Estava usando como uma zona de suporte, depois mudou para uma zona de resistência. Mas ela respeitou muito mais como uma resistência. Perceba só, galera. Se a gente voltar lá atrás do gráfico, nossa, esse gráfico aqui estava bem para cima, galera. Mas então é uma forte região de resistência, tá bom? A primeira análise que nós fazemos é sempre no gráfico de 1 minuto, tá bom, galera? Nós vamos fazer marcações para estar operando em tempos gráficos maiores, mas em relação ao preço atual, tá bom? Mas aqui nós vamos identificar as zonas de resistência que tiveram mais forças para segurar o preço, tá bom? Agora, como que nós vamos identificar aqui uma zona de suporte, galera? Eu vou colocar aqui a linha de suporte na verde, tá bom? Como que nós vamos identificar? Primeira coisa, abre um pouquinho o zoom do gráfico e perceba onde que o preço veio, bateu, retornou, que ele ficou mais vezes. Foi aqui, ó, galera. Vem desse preço mais atual. Percebam só, galera. O que aconteceu aqui? O preço veio, tocou, buscou uma nova tendência. Se nós voltarmos um pouco para trás aqui, ela já foi usada como uma resistência. Ela sofreu uma resistência, o preço aqui ele veio tentar uma queda aqui, não conseguiu, teve uma rejeição aí comprador, o preço voltou a subir. Então ele não respeitou tanto essa linha aqui como uma linha de resistência, porque o preço, ó, passou direto aqui com uma vela de força. Ele respeitou mais como suporte. Ele respeitou tanto aqui quanto aqui atrás, ó. Lembra que eu falei para vocês? Não é uma linha, é uma região. Mas perceba que o preço ficou aqui e depois ele decidiu tomar um rumo. Mas várias vezes o preço parou aqui. Tá bom? Se nós voltarmos um pouco para trás aqui, o preço não chegou a tocar aqui ainda, tá bom? Mas é já uma forte zona de suporte. Aonde que nós podemos buscar também outra região aqui onde o preço reverteu? Perceba que aqui onde eu estou agora, eu vou fazer uma marcação agora com uma linha preta para vocês entenderem. Galera, mais ou menos aqui, ó. O que aconteceu aqui, galera? Esse preço, ele veio trabalhando lá de cima, ele usou aqui como resistência, ele utilizou aqui como suporte. E lembra que eu falei para vocês, quando uma linha de suporte ou resistência é rompida, ela vai
trabalhar da forma oposta. O que era suporte vira resistência, o que era resistência vira suporte. Nesse caso aqui era uma linha que estava respeitando como suporte o preço estava respeitando como suporte. Ela rompeu, tá bom? Com uma vela de força aqui que engolfou a vela anterior. Já teve uma rejeição aqui de preço. Aí veio essa vela aqui confirmando pra gente uma baixa, tá bom? O certo era buscar aqui, se fosse entrar, né, com uma operação de pullback, né? No caso aqui ela veio, rompeu direto. E depois ela utilizou essa linha de baixo aqui, ó, que nós marcamos como suporte, tá bom? Ela ficou aqui, ó. O pavio não importa tanto pra gente, o importante é marcar sempre abaixo do fechamento das negociações. Ela utilizou aqui como suporte a linha de baixa. Essa linha que ela estava só respeitando com suporte, ela rompeu, ela respeitou depois como resistência. Ela veio, testou aqui uma vez e lateralizou um pouco, tá bom? Formou um micro canal aqui, tá bom? Voltou a dar uma parada aqui nessa zona de suporte, por isso não fugiu muito daqui, até que ele rompeu de novo essa zona de suporte, tá bom? Não respeitou muito aqui como resistência, tá bom? A zona de suporte foi rompida, virou uma resistência. Ele veio aqui, respeitou algumas vezes, galera, bem... que tivesse dado uma entrada aqui, se tivesse pego algum delay, provavelmente ia tomar um loss, tá? Mas não é uma zona que eu indico operar nesses momentos, tá bom? Mas o que acontece? Ele veio, deu uma lateralizada aqui e rompeu de novo. Então perceba, galera, o que eu quero passar para vocês aqui é que não tem só uma zona de resistência, só uma zona de suporte. Vão ter várias e elas vão mudando os papéis conforme o gráfico vai subindo ou vai descendo, tá bom? Tomando proporções de força compradora ou vendedora. Então essas linhas elas vão mudar a configuração, a leitura delas a todo momento. O que era suporte vai virar resistência, o que era resistência vai virar suporte. Perceba então que ele veio rompendo aqui, galera. Ele testou uma vez aqui, ó, essa zona que era uma resistência, né? Nesse caso aqui, ela estava sendo usada como resistência, veio, rompeu, aí ela começou a usar essa linha como suporte, tá bom? E depois tocou lá em cima, que foi a primeira linha que nós marcamos de resistência, e ele ficou aqui, galera. Ó, perceba que ele deixou muito pavio, então teve rejeição. É uma zona forte de resistência. Da mesma forma, ele veio aqui, ó, respeitou de novo. O que acontece? Nesse meio tempo aqui, ó, ele veio e ficou nessa linha que ele estava usando como suporte, tentou romper aqui, foi um falso rompimento, voltou a subir, tá bom? Que é um canal que nós falamos, né, galera? Um canal basicamente é isso daqui, ó. Eu vou marcar aqui com uma linha preta, mas ó, o que ele formou aqui? Ele formou um canal. Perceba que ele teve daí, usou essas linhas intermediárias aqui como uma micro região de suporte, uma micro região de resistência, tá bom? Ele ficou canalizado aqui, até que ele veio de novo, rompeu bem nessa linha preta que nós marcamos aqui no pavio, certo? E depois foi buscar um suporte aqui embaixo, tá bom, galera? Então, entenda, eu quero que vocês entendam isso, saibam identificar primeiro aqui no gráfico de 1 minuto onde que o preço está revertendo, onde que ele está buscando uma reversão na mesma vela, né, uma micro reversão, uma micro reversão de tendência, tá bom? Porque irão ter várias regiões. Por isso que eu não gosto, galera, de ficar marcando cores aqui, tá bom? Eu deixo tudo preto mesmo, tá bom? Isso daqui é a minha forma de operar. Eu deixo tudo preto aqui porque eu já sei, né, galera? Depois que você entende o que é suporte, o que é resistência e quando ele é rompido ele vai mudar os papéis, você não tem que se ater a cores, tá bom, galera? Isso daqui é só uma referência aí para você estar operando, beleza? Então, nesse ativo aqui foi isso, tá bom? Eu vou abrir o wildcard aqui, né? E vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer a marcação, tá bom, galera? Então, eu estou aqui no gráfico de 1 minuto, no ativo de wildcard. E para fazer a marcação, nós vamos aqui em 15 minutos, tá bom? Então, cliquei aqui, ó, período da vela, 15 minutos, tá bom? E aqui em 15 minutos nós vamos fazer a nossa marcação, galera. Levando em consideração o tempo atual, essa vela aqui, no tempo de 15 minutos, cada vela vai ter 15 minutos, né? Que nem aqui, ó, em 5 minutos, cada vela vai ter 5 minutos, em 1 minuto, cada vela vai ter 1 minuto, em 1 hora, cada vela vai ter 1 hora, e assim por diante, tá bom, galera? E como que nós vamos fazer a marcação aqui? Para nós estarmos operando em 1 minuto, né? Logo que nós abrimos o gráfico aqui, abrimos ativos, nós vamos lá em 15 minutos, né? E vamos fazer as marcações aqui. Onde que nós vamos fazer essas marcações? Eu vou pegar uma linha preta aqui, galera. Levando em conta que vocês já sabem o que é resistência e suporte, e quando uma outra é rompida, ela muda os papéis, tá bom? Eu vou marcar agora só com uma linha preta aqui mesmo.
Mas onde que eu vou marcar? Aqui, ó, se o preço atual estiver deixando vela, você vai marcar, deixando pavio, você vai marcar em cima do pavio, tá bom? Aí você vai vir aqui embaixo, ó, com a linha selecionada, você vai vir aqui, ó, clonar, tá bom? Ela vai fazer uma cópia daquela linha, e eu vou jogar um pouco abaixo aqui. Já vou explicar uma coisa para vocês muito importante, tá bom? O que acontece? Se você não conseguiu clonar, é só você vir aqui de novo, tá bom? Linha horizontal, pega aqui na cor preta, tá bom? Ou em outra cor que você estiver aí colocando, deixa eu apagar essa daqui. E o que acontece, galera? Essa vela de 15 minutos, ela vai 15, 30, 45, 1 hora, daí ela começa de novo, 15, 30, 45, 1 hora. Independendo da hora que nós vamos entrar na ativa aqui, ela acabou de começar. Então vamos supor que ela tá aqui, ó, agora em 48 minutos. Então, ela já faz 3 minutos que ela começou, porque é uma vela de 15 minutos. Então, 15, 30, 45, tá bom? Então faz cerca de 3 minutos que ela começou, tá bom? Então, ela não vai mostrar muita coisa pra gente nesse momento. Então, o que eu aconselho vocês a fazer? Fazer mais marcações aqui, levando em consideração os pavios aqui, ó, anteriores. Perceba que esse daqui é o pavio, né, abaixo da linha que nós fizemos aqui, mais próximo, tá bom? Mas perceba que as negociações nessa parte gordinha, que é o que interessa pra gente, tá um pouco mais abaixo. Então, nós vamos marcar, ó, um pouquinho abaixo aqui, ó. Tá bom? Eu tô marcando nesse pavio aqui porque ele tá um pouquinho abaixo desses preços aqui. E ele respeitou já uma vez aqui, ó. Deixou vela nesses daqui, né? Deixou pavio nesses daqui. Aqui ele veio romper, então nós vamos fazer mais uma marcação. Galera, não tem problema. O importante é fazer as marcações aqui, porque essas velas aqui, cada vela de 15 minutos é 15 velas de 1 minuto, tá bom? Então pode marcar aqui, porque como eu falei para vocês, são várias zonas de resistência e várias zonas de suporte. Se a gente olhar essa primeira linha que a gente marcou, opa, só arrumar aqui. Vou deixar ela um pouquinho acima aqui, galera, só explicar para vocês. Eu vou marcar ela um pouquinho acima desse pavio, porque ela vai ficar um pouquinho acima do fechamento aqui, ó, dessas negociações. É muito importante pra gente. É mais importante pra gente essa parte gordinha, ela vai dizer mais onde está vindo força compradora ou vendedora do que propriamente o pavio. Mas o pavio nós vamos fazer a marcação, porque foi onde o preço tentou chegar e não conseguiu, tá bom? Então pode ser que mais à frente ele vá ou chegar nessa parte e ter uma retração, ou ele vai romper, tá bom, galera? E o que vai mostrar para a gente se vai romper é a micro tendência e também analisando a macro tendência aí, e ver qual que a leitura candle do nosso gráfico vai mostrar para a gente. Se a gente for ver essa primeira linha que nós marcamos aqui, perceba que o preço aqui, ó, trabalhou um pouco nessa linha, né, como resistência, depois voltou a ter uma queda aqui, mas também respeitou como suporte, tá bom, galera? Então é uma linha aqui que pra gente ela é importante, ela tá tendo um respaldo aqui atrás. Inclusive vou até marcar um pouquinho acima. Bom, a princípio agora não vou marcar acima, eu vou pegar outra linha aqui, ó. Outra linha preta e marcar um pouquinho acima aqui, ó, galera. Lembra que eu falei pra vocês, galera? Não é a linha, é uma região de resistência. Então, ó, o preço atual tá aqui, mas ele um pouquinho atrás aqui, ele tocou mais acima. Foi algumas horas, cerca de uma hora atrás, mas ele veio acima, entendeu? Como ele tá numa micro tendência de alta, pode ser que ele venha trabalhar essa parte de novo. Então aqui em 15 minutos, vocês não vão marcar só na vela que está no tempo atual. Vocês vão fazer marcações um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, voltar um pouquinho atrás aqui e ver se essas linhas aqui ela tem respaldo lá no passado. Ó, perceba a segunda linha que a gente marcou aqui, ó, que ela tem respaldo lá atrás também. Ó, quantas vezes o preço veio testar aqui e fechou abaixo. A outra linha que a gente marcou, galera, lembra? O preço estava aqui a hora que a gente entrou nesse gráfico. Né? Perceba quanto que ele já desceu. Tá bom? Porque ele vai buscar aqui mais embaixo, resistências e suportes mais abaixo. Tá bom? Então, nós fizemos a nossa marcação aqui, já verificamos que ó, essas linhas aqui, elas têm ó, rejeição de preço. Então, são linhas que vão funcionar aí bem como suporte e como resistência. Então, vamos voltar lá para o gráfico de 1 minuto. E perceba, galera, como que respeita. Nós fizemos a marcação lá em 15 minutos. E aqui a gente achou um suporte, uma resistência nesse tempo, tá bom, galera? Se a gente ver aqui, ele vai ter vários suportes e resistência, né? Mas a gente tem que ver no preço atual, tá bom? Então perceba que, ó, aqui ela utilizou muito bem como resistência, aqui não tanto como suporte, estava usando como resistência, ele veio aqui, ó, rompeu, veio fazer um teste aqui no pullback como um suporte, continuou subindo, mas chegou aqui numa zona de resistência, teve uma queda novamente.
Perceba, esses gráficos aqui que deixam bastante pavio é melhor ainda para fazer esse tipo de operação em retrações de vela, galera. Quando a vela vai lá em cima, toca, você pega um cal aqui, por exemplo, ela ia acabar mais abaixo. Quando está deixando bastante vela assim, olha essa daqui, o quanto de rejeição que ela teve. Então você mostra pra gente, galera, por mais que uma zona, ó, essa daqui, ele veio aqui, ó, como uma zona de resistência desde trás, ó como que respeitou o preço aqui, como teve rejeição. Depois ele veio, testou, tentou romper, galera. Aqui foi um falso rompimento. Ele não buscou uma nova tendência, não lateralizou. Ele voltou a trabalhar nessa região. Então, por mais que uma região tenha sido rompida, ela ainda é uma região. Perceba que essa região aqui é uma região de forte resistência. Tá bom? Olha quantas vezes que ele veio testar aqui, galera. Então, o preço já veio lateralizado, a gente vai utilizar essa linha. Então, se ele deixou essa rejeição tão grande aqui, ó, quantas operações você poderia ter feito mais à frente, levando em consideração essa marcação. Teve uma rejeição de preço, deixou muito pavio. Onde que foi fechar as negociações aqui, galera? Ele veio, ó, cada vez com uma rejeição maior, veio, testou aqui embaixo. Lógico, aqui veio uma vela de força, mas deixou um pavio, já mostrando pra gente aí uma rejeição de preço, tá bom? E o que aconteceu? A vela tocou lá em cima e retraiu. Seria o primeiro win. Aí você pegando outra, que aqui foi um doji, mas o que aconteceu? Ele tocou e retraiu. Aqui, tocou e retraiu. Veja, galera, quantas oportunidades você tem aqui de estar operando, tá bom? Nesse caso aqui, ó, que a micro tendência, na verdade, o preço está lateralizado, tá bom, galera? Ele não está tendo topos e fundos assim tão grandes, topos e fundos assim relevantes perto dos outros. Perceba que ele deu um salto aqui, ó, depois, então ele não é tão relevante. Então, pra gente aqui, ó, se a gente for assim, ó, perceba que essa parte aqui, em relação às movimentações anteriores, é uma tendência de curto prazo, de resistência e suporte a curto prazo. Então, ela praticamente canalizou aqui, ó, nessas linhas mais ao extremo aqui, tá bom? Então, é aqui que vocês vão trabalhar. E lembra que eu falei para vocês, galera, quando, ó, aqui que estava respeitando como suporte, ela veio, rompeu, ela veio aqui, fez um falso rompimento, voltou a atuar como uma zona de suporte, tá bom? Então, o que acontece? Independente dela ter sido rompida aqui, não necessariamente ela vai buscar uma outra tendência, tá bom? Ela pode voltar a trabalhar nessa região. Por quê? Porque é uma região de influência aqui de suporte muito forte, onde está tendo rejeição aí da parte compradora, tá bom? Até que teve uma rejeição aqui novamente, o preço voltou a cair, rompeu, tá bom, galera? E depois, o que era suporte, respeitou uma vez, duas, três vezes como resistência, galera. Tá bom? Então é muito importante. Onde que ela veio usar como suporte? Aqui embaixo. Então, não se atenham a só uma resistência e só um suporte, galera. São várias marcações que nós temos que fazer, tá bom? E tá fazendo as nossas operações consciente de que não há só uma região de suporte, só uma região de resistência, tá bom? Para você ter sucesso no mercado, você tem que fazer várias marcações até você conseguir identificar visualmente. Depois você tem que fazer marcações, mas façam as marcações. Olhem para trás, se planejem antes de fazer uma operação. Então, se você sabe que aqui, por exemplo, é uma forte zona de resistência, programe-se para entrar aqui, ó. Tá bom? Olha como que a vela tá vindo com força, mas com rejeição. Ela veio uma vela de força, sofreu uma rejeição, tá bom? Se ela tocar aqui em cima, eu com certeza pegaria uma retração na mesma vela, mas ela tem que trocar antes dos 30 segundos. Lembra que eu falei, galera? Para pegar a reversão tem que ser antes dos 30 segundos. Depois dos 30 segundos, ela vai passar para a próxima vela, tá bom? Então, vocês têm que se ater a isso. Beleza? Quando o gráfico está deixando bastante vela, bastante pavio, que nem aqui, aí você pode entrar tranquilo aí para velas de retração. Perceba aqui, ó, galera, que houve uma rejeição, esse preço buscou lá em cima e sofreu, né? Se chocou com essa zona de rejeição aí, tá bom? Vendedora, que não tá deixando esse preço subir, e ela tá retraindo na mesma vela, tá bom, galera? Então, é muito importante você saber isso daqui. Se você assistiu às aulas lá de candlesticks, onde eu falei disso, volta lá, dá uma estudada nisso daí, porque essa leitura vela a vela também pra gente é muito importante, tá bom, galera? Então, nessa aula aqui foi isso, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí, né, sobre suporte e resistência, como operar, como identificar quando um suporte ou uma resistência é rompido, troca os papéis, tá bom, galera? Então, aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos falar aí sobre LTB e LTA,
Também já quero pedir para vocês aí deixarem um like, comentarem, compartilhar esse vídeo com seus colegas, tá bom? E também, galera, se inscrever no canal, para mim é muito importante, tá bom? Ativa o sininho também que você vai estar recebendo em primeira mão aí os vídeos futuros, tá bom? Essa sequência de aulas ainda não vai acabar, nós vamos falar de LTB, LTA, pullback, controle emocional e gerenciamento, tá bom, galera? Vou trazer um conteúdo bem legal para você que está iniciando aí nas opções binárias e quer ter sucesso, tá bom, galera? Então aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.